O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Salmos 68, 20 e 21. Não podemos, sobre esta terra, exibir muito amor a príncipes humanos que afirmam domínio absoluto. O imperialismo não é a nossa posição. Entre as piores maldições que já caíram sobre a humanidade estão os monarcas absolutistas. Hoje em dia, os homens os repelem como Paulo sacudiu a víbora no fogo. Que o Senhor conceda que vejamos o fim da última das dinastias despóticas e que as nações sejam livres. Não podemos suportar um tirano e ainda se pudéssemos ter déspotas absolutamente perfeitos, humanamente falando, essa não poderia ser a melhor forma de governo. Certamente, o grande e eterno Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é absolutamente perfeito e podemos estar muito contentes em deixar todas as prerrogativas e investir todos os poderes em suas mãos. Ele nunca pisou os direitos do mais vil, nem esqueceu o mais fraco. Seu pé não esmaga um verme desnecessariamente, nem ele matou uma mosca com injustiça. Ele nunca fez uma maldade, nem operou uma injustiça. Nós oprimimos os outros, mas o juiz de todos não oprime a ninguém. O Senhor é santo em todos os seus caminhos, e sua misericórdia dura para sempre, e as prerrogativas mais amplas são apresentadas de forma segura em tais mãos. Nosso texto nos diz ainda mais, isto é, nas mãos de quem os livramentos da vida e da morte são deixados. O nosso Deus é o Deus da salvação. Pecador, a sua salvação pertence a Deus. Mas por isso não fique desencorajado, pois este Deus em quem o assunto repousa é o Deus da salvação, ou de salvações, pois assim está no hebraico. O que queremos dizer com isso? A Escritura quer dizer, em primeiro lugar, que a salvação é o mais glorioso de todos os desígnios de Deus. Desde que o mundo foi feito, o trabalho de salvação foi executado por meio da sua história como um fio de prata. O Senhor fez o mundo e iluminou a lua e as estrelas, e estabeleceu o céu, a terra e o mar em ordem, com os seus olhos sobre a salvação em todo o arranjo que fez. Ele regulou todas as coisas pelo seu supremo governo com o mesmo fim. As grandes rodas da sua providência estiveram girando desde o princípio dos tempos, diante dos olhos dos homens e entre eles. E em suas costas uma mão sempre esteve se movendo para realizar cada movimento quanto à questão final, que é a salvação dos que estão na aliança. Este é o objeto mais querido para o coração de Jeová. Ele ama salvar. Deus estava contente com a criação, mas não como ele está com a redenção. Quando ele fez os céus e a terra, foi uma obra comum para ele. Ele apenas falou e disse, é bom. Mas quando ele deu o seu filho para morrer, de modo a redimir o seu povo, e quando os seus eleitos iam sendo salvos, ele não falou de maneira breve como na criação. Ele cantou. Não está escrito, calar-se-á por seu amor e se regozijará sobre ti com cânticos, em Sofonias 3,17. A redenção é uma questão sobre a qual o Senhor canta. Você é capaz de imaginar o que deve acontecer para Deus cantar? Para o Pai, Filho e Espírito Santo irromperem em um hino de júbilo sobre a obra da salvação. Isso ocorre porque a salvação é muitíssimo querida ao coração de Deus e na qual toda a sua natureza está mais intensamente envolvida. O juízo é a sua obra estranha, mas ele se deleita na misericórdia. Ele tem demonstrado muitos atributos na realização de outras obras, mas nesta ele revelou todo o seu poder. Ele é visto nesta como muito poderoso para salvar. Nisto ele desnudou seu braço. Para isso ele tomou o seu filho do seu peito. Para isso ele fez com que o seu unigênito fosse ferido e levado a sofrer. A salvação é o propósito eterno, mais íntimo do coração de Deus, e por meio dela a sua maior glória é revelada. Esse então é o Deus a quem pertence os livramentos da morte, o Deus cujo desígnio grandioso é a salvação. Cantai ao seu nome e exultai que o Senhor reina. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e também se tornou a minha salvação. Se você perguntar mais uma vez o que isso significa,
O nosso Deus é o Deus da salvação. Lembramos que as obras mais encantadoras que o Senhor tem realizado foram as obras de salvação. Salvar os nossos primeiros pais no perdão do Éden e dar-lhes uma promessa de vitória sobre a serpente foi a alegria de Deus. Abrigar Noé na arca também foi seu prazer. O afogamento de um mundo culpado era necessário, mas a salvação de Noé foi agradável ao Senhor, nosso Deus. Ele destruiu a terra com a mão esquerda, mas com a mão direita ele guardou os únicos justos que encontrou, os únicos homens que ele justificou. Salvar o seu povo é sempre a sua alegria. Ele prossegue nisso avidamente. Montou um querubim e voou sobre as asas do vento, quando ele veio libertar seus escolhidos. Que proclamação ele faz sobre a sua obra salvadora no Mar Vermelho. Toda a Escritura está cheia de alusões à grande salvação da escravidão no Egito, e até no céu eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O Antigo Testamento parece tocar esta nota. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, 21. O Senhor se alegrou muito ao fazer um caminho através do deserto e um caminho através das profundezas para o seu próprio povo, para que pudesse operar a salvação para eles no meio da terra. Depois, no Antigo Testamento, como eles mantêm os registros de salvações. Há o registro dos reis que oprimiu o povo, mas quão dedicadamente eles gastam tempo descrevendo a maneira em que Deus redimiu Israel de seus adversários. Que nota de alegria há sobre Golias, que foi morto, e o filho de Jessé trazendo sua cabeça ensanguentada, e Israel liberto da jactância da Filistia. Eles bem disseram: o nosso Deus é o Deus da salvação. Ele tem prazer nos atos da graça. Estes são os seus deleites. Estas são suas recreações. Ele sai em suas vestes reais e coloca sua coroa com joias quando ele se levanta para salvar o seu povo. E, portanto, seus servos clamam bem alto: bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Salmos 66, 8 e 9. Este, então, é o Deus em quem está investida toda a soberania sobre os livramentos da morte. Ele tem prazer não na destruição, mas na salvação dos filhos dos homens. Onde a prerrogativa estaria melhor colocada? O nosso Deus é o Deus da salvação. Também significa que no tempo presente, o Deus que é pregado para nós é o Deus da salvação. Vivemos neste momento sob a dispensação da misericórdia. A espada é embainhada, a balança da justiça é afastada. Essa balança não está destruída e aquela espada não está quebrada, nem mesmo anulada, mas por um tempo ela repousa em sua bainha. Hoje, sobre todas as nossas cabeças se estende o cetro de prata do amor eterno. Um coro angelical ouvido pela primeira vez pelos pastores em Belém persiste ainda nas regiões celestes, se vocês têm ouvidos para ouvi-lo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. O reinado mediatório de Cristo é aquele de múltiplas salvações. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz Mateus 11, 28. É o anúncio salvífico do Deus que reina. O Deus da era cristã é o Deus da salvação. Ele é apresentado diante de nós como vindo buscar e salvar o perdido. Ele habita entre nós pelo seu Santo Espírito permanentemente, não como um juiz punindo criminosos, mas como um pai recebendo seus filhos errantes em seu seio e alegrando-se com eles, uma vez mortos, mas agora vivos. Deus, em Cristo Jesus, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é aquele que vivifica a quem Ele quer e é ordenado a dar a vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu. Onde mais todo poder poderia ser colocado com mais segurança? Mais uma vez, o nosso Deus é o Deus da salvação, ou seja, para aqueles que pertencem à sua aliança, aqueles que podem chamá-lo de nosso Deus, Ele é especial e enfaticamente o Deus da salvação. Não há destruição para aqueles que o chamam de nosso Deus,
pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo, por meio dele, fosse salvo. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso destruidor? Não, ele será nosso guia até a morte. Salmos 48:14. Este Deus é o nosso sol e escudo, e ele dará graça e glória. Agora, observem bem este fato. Nós que com fé invocamos ao Senhor, nosso Deus, hoje vos diremos que fomos salvos inteiramente pela graça soberana de Deus e não através de qualquer melhoria natural provinda de nós mesmos, nem através de qualquer coisa que nós tenhamos feito para merecer o seu favor. Foi porque ele olhou para nós com consideração piedosa e bondosa quando estávamos mortos em pecados que, portanto, vivemos. Quando estávamos deitados em nosso sangue e em nossa imundícia. Ele passou no tempo do amor e nos disse: vive. Se ele tivesse passado e nos deixado para morrer, ele teria sido infinitamente justo ao fazê-lo. Mas seu coração o inclinou a fazer de outra maneira. Ele olhou para nós e disse: vive. E nós vivemos, e nós bendizemos ao seu nome, de forma que ainda estamos vivendo e louvando a sua eterna e infinita misericórdia. Aquele que diz: eu mato e eu faço viver, como está em Deuteronômio 32:39, é aquele que nos vivificou, embora nós estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados. Certamente, aquele que exerceu sua prerrogativa tão gentilmente para conosco pode ser confiável para exercê-la para com todos os que vêm a ele de acordo com o seu chamado soberano. Se houver qualquer homem que diz: alegro-me com a eleição de Deus, porque embora ele tenha me salvado, deixou os outros morrer, eu não desejo ter nenhuma simpatia com o seu espírito. Minha alegria é de um tipo muito diferente, pois eu argumento que aquele que salvou um tal indigno como eu sou, não lançará fora ninguém que venha a ele pela fé. Sua eleição não é estreita, pois abrange um número que ninguém pode contar. Sim, todos os que hão de crer em Cristo Jesus só poderão e crerão nele, porque o Pai deu a ele na eternidade. E quantos ele tem chamado e chamará até o fim. Ele espera para ser misericordioso, e aquele que vem a ele, ele de maneira nenhuma lança fora, pois o Pai deu eles a ele na eternidade. A festa de casamento terá inúmeros convidados, e todos os assentos devem ser preenchidos. Desejamos que toda a raça humana pudesse vir e aceitar as disposições do amor infinito, e estamos ansiosos para ir para as ruas e valados e compeli-los a entrar. Nós nos alegramos em saber que, se qualquer homem está excluído de Cristo e da esperança, ele trancou a si mesmo do lado de fora, embora, ao mesmo tempo, sentimos que, se alguém está sendo trazido para o lado de dentro, este alguém não levou a si mesmo para dentro. Antes, a graça imerecida operou a sua salvação soberanamente em seu coração. A justiça governa na condenação, mas a graça reina na salvação. Na salvação, devemos atribuir tudo à graça, de forma absoluta e sem reservas. Não deve haver nenhuma gagueira sobre esta verdade de Deus. Alguns começam a dizer graça, mas eles não terminam com a palavra. Eles a gaguejam, terminando em livre-arbítrio. Isso nunca funcionará. Isso não está de acordo com o ensinamento da Sagrada Escritura. Não está de acordo com os fatos. Se há aqui alguém que pensa que foi salvo como resultado da sua própria vontade, a parte da poderosa graça soberana de Deus, deixe-o jogar o chapéu para cima e engrandecer a si mesmo para sempre. Glória à minha boa disposição. Mas quanto a mim, cairei aos pés do trono de Deus e direi: a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Tivesse tu, ó Deus, me deixado em minha própria vontade, eu ainda continuaria a desprezar o teu amor e a rejeitar a tua misericórdia. Certamente, todo o povo de Deus concorda que este é o fato em seu próprio caso. No entanto, embora isso seja diferente, teoricamente, da declaração geral. Sim, a prerrogativa de vida e morte está em boas mãos. Está nas mãos daquele que é o Deus da nossa salvação, e rogo a todos aqui presentes que não são salvos a serem encorajados a se curvarem diante do trono do grande Rei e clamarem pela misericórdia daquele que está sempre pronto para salvar. Vá para casa e tente merecer a salvação, e você perderá os seus esforços.
prossiga em adequar a si mesmo para receber a misericórdia e forjar algum bem que possa atrair a atenção de Deus, e você enganará a si mesmo e insultará a majestade do céu. Mas venha como você está, totalmente culpado, vazio, sem mérito e caído, diante do grande rei que você tão frequentemente provocou, e rogue a ele que em sua infinita misericórdia apague as suas transgressões, mude a sua natureza e faça de você uma propriedade sua, e veja se ele te rejeitará. Não está escrito: mas contigo está o perdão, para que sejas temido, como está no Salmo 130, verso 4, e mais uma vez: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Na verdade, o verso completo diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Seu trono é um trono da graça. A misericórdia está para sempre posta diante dele. Ele é o Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Alguma vez foi rejeitado algum penitente que pediu perdão aos seus pés soberanos? Nunca, nem tal caso ocorrerá enquanto a terra permanecer. Se você tentar comprar o seu favor, você será recusado. Se você reivindicá-lo como um direito, você será rejeitado. Mas se você vier e aceitar a salvação da caridade divina e a receber por meio da expiação de Jesus Cristo, o Senhor, você encontrará um livramento da morte. Ouça o testemunho de Jeremias e seja encorajado a prostrar-se diante do Senhor. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma. Remiste a minha vida. Lamentações 3, 55 a 58. E olhe por último a solene advertência do nosso soberano Senhor. Um novo Deus tem sido ultimamente criado entre os homens, o Deus do cristianismo, entre aspas, moderno, o Deus do pensamento moderno, um Deus feito de mel ou açúcar. Ele é todo clemência, bondade, mansidão e indiferente quanto à questão do pecado. Justiça não há nele, e quanto à punição pelo pecado, ele não a conhece. O Antigo Testamento, como você está, sem dúvida, ciente por meio de sábios deste mundo, tem uma visão muito severa de Deus e, portanto, a sabedoria moderna coloca ele de lado. Na verdade, metade da palavra de Deus está desatualizada e tornou-se um desperdício de papel, é o que diz a sabedoria deles. Embora o nosso Senhor Jesus não veio destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los, contudo, os avançados pensadores destes tempos iluminados nos dizem que a ideia de Deus no Antigo Testamento é falsa. Temos que acreditar em um novo Deus, entre aspas, que não se importa se o que fazemos é certo ou errado. Por sua disposição, todos virão para o mesmo fim. Pode haver alguma distorção por algum tempo, é o que dizem, para alguns que são bastante incorrigíveis, mas finalmente tudo se endireitará. Viva como você gosta, vá e blasfeme e beba, vá e oprima os povos e faça guerras sangrentas e haja como quiser. Você estará bem quando tudo acabar. Este é aproximadamente o credo moderno que envenena toda a nossa literatura. Mas deixe-me dizer por Jeová, isso não será como os homens sonham. Jeová, o juiz de toda a terra, tem que cumprir o direito. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Ele não mudou nenhuma partícula na severa integridade da sua natureza. E ele, de modo algum, poupará o culpado. Leia a seguir o último versículo do nosso texto e creia que é tão verdadeiro hoje como quando foi escrito pela primeira vez, e que, se o próprio Jesus estivesse aqui, o ser manso e humilde, ele poderia dizer isso em tom de terna solenidade. Mas ele diria, com certeza, a saber: Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Isso que Davi escreveu é o que Deus diz. É evidente a partir dessas palavras que Deus não é indiferente ao caráter humano. Nosso Deus conhece os seus inimigos. Ele não os confunde com os amigos, nem os trata como tais. Ele considera a iniquidade como uma transgressão e, portanto, ele não quebrou os limites da lei, nem as fronteiras do direito.
Ainda há ofensas, e Deus as percebe e as observa. E os tais que continuam em seus pecados estão provocando a sua longanimidade e provocando a sua justiça. Deus não dorme nem dormita diante do pecado humano, mas convoca a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. E é claro também que Deus tem o poder para ferir aqueles que se rebelam contra ele. Não sonhem confiando que leis naturais resguardarão os ímpios. Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos. Eles podem erguer aquelas cabeças tão alto quanto quiserem, mas não podem estar fora do alcance das suas mãos. Ele não apenas ferirá seus calcanhares, ou ferirá as costas com golpes que podem ser curados, mas em suas cabeças ele fará golpes fatais e abaterá até o pó. Ele pode fazê-lo e ele o fará. Eles podem ser muito fortes e seu couro cabeludo coberto de pelos pode indicar força inabalável, mas eles não podem resistir à onipotência. Pode não haver nenhum sinal até agora da calvície, que advém da fraqueza ou da escassez de cabelo, que é um sinal de velhice. Mas vãos são aqueles que se vangloriam do vigor. Mesmo em seu apogeu, ele pode fazê-los murchar como a erva do campo. O orgulho pode gloriar-se de sua beleza. Seu crânio cabeludo, como o de Absalão, pode ser sua glória. Mas como o Senhor fez o cabelo de Absalão ser um instrumento da sua desgraça, assim ele pode fazer a vanglória do homem ser a sua ruína. O orgulho vem antes da destruição e um espírito altivo antes da queda. Ninguém está fora do alcance de Deus e nenhuma nação também. Os grandes estão altivos sobre os seus lugares elevados e eles falam sobre a multidão vulgar e desprezam os piedosos da terra. Quantas nações espalhadas pelo mundo, quão pouco elas o estimam, embora o Deus único fez a todas elas. Populações e nações, o que são? Mera comida para o pó, quando uma nação orgulhosa é estabelecida sobre o seu próprio engrandecimento. Derrubam seus reinos, abatem seus defensores patrióticos, avermelham a terra com sangue, queimam suas casas, fazem passar fome às suas mulheres e crianças. Deus não os conhece e não há ali julgamentos do Altíssimo? Sim, haverá. Nós, a Inglaterra, somos um grande povo, uma grande nação, e temos homens, navios e dinheiro. Quem nos convocaria a prestar contas? No entanto, deixem ainda a pequena fala ser ouvida. Assim diz o Senhor para uma grande nação do passado. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem. E tal destruição cairá sobre ti, sem que a possa evitar. E virá sobre ti, de repente, desolação, que não poderás conhecer. Isaías 47, 10 e 11. De tais castigos, bom Senhor, livrai-nos. Quando o Senhor coloca as mãos à obra da vingança, sua matança será terrível, mesmo até uma derrota total, pois fará cair uma matança sobre a cabeça. Se ele não ferir os seus inimigos até a hora da morte, que golpe eles receberão? Eles se gabam de sua justiça própria ou de sua grandeza, mas o terror os acometerá. No último momento, enquanto eles sonham com o céu, eles serão lançados para dentro da insondável profundidade. Ali receberão a recompensa eterna de sua rebelião audaz contra o seu rei. Guerreiros da antiguidade, quando iam para a batalha, muitas vezes raspavam todo o cabelo, exceto aqueles cachos que estão na parte de trás do couro cabeludo. No entanto, quando se viravam para fugir, frequentemente acontecia que eles eram agarrados por seus perseguidores pela sua cabeleira. Deus não costuma pegar os ímpios pelo topete, pois ele tem muita paciência e tolerância com eles. Em casos especiais, como quando os homens jovens, por meio de hábitos dissipados, apressam a sua condenação, ele os toma pela frente. Mas, como regra, ele espera para ter misericórdia. E mesmo assim, ele os suporta enquanto eles permanecem impunes, pois por fim, ele agarra o seu crânio cabeludo. Se por 80 anos a infinita paciência permitiu que um homem continue em sua rebelião, contudo, se ele continua em suas culpas, ao fim, Deus deve enfiar a mão em seu crânio cabeludo e o agarrar para a sua própria destruição.
É isso que Davi está dizendo. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Aqui no Salmo 68, 20 e 21. Convertei-vos, sim, vocês que não conhecem a Deus. Convertam-se diante da sua repreensão hoje, pois a repreensão significa amor. E se eu usei palavras duras, é porque o meu coração está honestamente desejoso de que vocês se arrependam e escapem para aquele que tem em seu poder os livramentos da morte. Eu não sou como os bajuladores acolá que lhe dizem que é um pequeno inferno e um pequeno Deus, de onde vocês naturalmente inferem que podem viver como quiserem. Ambos, vocês e eles, perecerão eternamente, se acreditarem neles. Há um inferno terrível, pois há um Deus infinitamente santo e justo. Convertei-vos a Ele, suplico-vos, enquanto ainda em Cristo Jesus Deus coloca a misericórdia diante de vocês. Ele é o Deus da salvação e convoca vocês para que venham e abracem sua graça em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe esta palavra de acordo com sua própria mente, e a Ele seja o louvor para sempre e sempre. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.